Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último bloco dessa nossa primeira aula exclusivamente voltada para o concurso de delegado do Ceará. Bom, avançando um pouco nos princípios, vamos começar a analisar aqui o princípio da lesividade. Bom, Marcelo, lesividade eu já estou acostumado a estudar, já sei aqui mais ou menos o conceito, o que tem de novo, o que pode ser visto aqui para agregar algum conhecimento ao que eu já tenho. Vamos lá. A gente começa a olhar a lesividade, que também é chamada pela doutrina e é um sinônimo, tá? Não tem diferença nenhuma, de princípio da ofensividade. Como um princípio penal implícito. Implícito em que local? Bom, majoritariamente é extraído da cláusula ou do metaprincípio da dignidade da pessoa humana. De que o princípio da lesividade é uma decorrência lógica da ideia de que o direito penal tem por finalidade a tutela da pessoa, a pessoa humana como fim. E se a pessoa humana como fim, o bem jurídico tutelado pelo direito penal deve ter essa conexão com a pessoa humana. Então, a ideia de lesividade é que ela está implícita no princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que o direito penal tutela comportamentos que causam lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, que é uma projeção da própria dignidade da pessoa humana. Em termos conceituais é isso. Mas isso não é pacífico, tá? Parte da doutrina afirma que esse princípio da lesividade é implícito também na Constituição, mas na cláusula do devido processo legal, também previsto no artigo 5º. Então, parte da doutrina defende que o princípio da lesividade é implícito no artigo 1º, inciso 3º. Uma segunda posição na doutrina, e aqui por todos eu cito o professor Schmidt de Bem e Martinelli, no seu livro de Lições Fundamentais de Direito Penal, afirmam que esse princípio da lesividade decorre da cláusula do devido processo legal. Tá? Essa é a primeira dificuldade que superamos. Um outro ponto importante é que esse princípio da lesividade ele deve ser analisado sob dois aspectos. O primeiro, um aspecto qualitativo, que tem por objeto a natureza do bem jurídico lesionado, ou seja, nem tudo pode ser bem jurídico, esse bem jurídico deve ter uma conexão com o princípio da dignidade da pessoa humana, ele deve representar a projeção da dignidade humana, ou seja, ele deve tutelar alguma coisa da pessoa, a gente já conversou sobre isso, e deve ter uma base empírica, e do ponto de vista quantitativo tem por objeto a extensão da lesão ao bem jurídico, onde majoritariamente mora o princípio da insignificância. O princípio da insignificância está intimamente ligado com o princípio da lesividade. Por quê? Porque aquele comportamento que causa uma lesão ao bem jurídico, mas essa lesão sob o aspecto quantitativo, sob o aspecto da extensão da lesão ao bem jurídico, se mostra insignificante, apesar de formalmente típica, ela será materialmente atípica. Essa é tradicionalmente a natureza jurídica do princípio da insignificância, uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. A gente já vai problematizar isso aqui. A sexta turma do STJ tem uma posição diferente, tá? Então esse é o princípio da lesividade ou ofensividade e seus principais aspectos. O próximo princípio é o princípio da personalidade das penas ou intranscendência das penas. Duas observações importantes nesse princípio, de que a pena não passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano se estender aos herdeiros na medida do patrimônio transferido, é o que diz a Constituição no artigo 5º, inciso 45. Ou seja, os efeitos indiretos podem alcançar terceiros. Tá? O que eu quero lembrar a vocês? Da importantíssima afirmação feita pelo STJ, terceira sessão, aí não tem divergência de turma, tá? De que o princípio da transcendência da pena, previsto no artigo 5º, 45, tem aplicação às pessoas jurídicas, de modo que, extinta legalmente a pessoa jurídica, sem nenhum indício de fraude, aplica-se analogicamente o artigo 107, inciso 1 do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade. Então esse julgado aqui já foi citado por mim aqui na aula,
ele é importante por dois motivos. Primeiro, porque ele diz que esse princípio da transcendência ou intranscendência da pena, chamado também de personalidade das penas, ele é aplicado à pessoa jurídica. E por ele ser aplicado à pessoa jurídica, uma vez que uma pessoa jurídica é extinta, a nova pessoa jurídica que nasce, por exemplo, da fusão empresarial, que a fusão é uma causa de extinção da pessoa jurídica, né? Nasce uma outra pessoa jurídica produto dessa fusão, a pena criminal imposta, por exemplo, por um crime, pela prática de crime ambiental, não pode ser transferida para essa nova pessoa jurídica. E aí, nesse julgado, o STJ afirmou que, em razão disso, a extinção da pessoa jurídica é como se fosse a morte da pessoa natural e afirma de forma expressa no julgado de que se aplica analogicamente o artigo 107, inciso 1 do Código Penal, que é uma exceção, porque, em regra, não se aplica analogia para a causa de extinção da punibilidade. A gente conversou sobre isso aqui. O próximo princípio, o princípio da intervenção mínima, pode-se dizer que todo delito se traduz em um conflito social, mas o conflito social como tal pode prescindir de uma solução mais radical, que seria aquela proposta pelo direito penal. Em face disso, descortina-se o princípio da intervenção mínima, pelo qual o processo de criminalização tem seu limite justamente no fato de que o conflito pode ser solucionado por outro meio menos gravoso. Ou seja, o direito penal só atua quando ficar demonstrado que os outros ramos do direito são incapazes de atuar. Isso é muito claro, esse princípio teve uma aplicação muito prática quando a gente tratava de desobediência, né, do crime de desobediência. Porque esse crime de desobediência, por ele representar tecnicamente uma conduta que viola uma norma mandamental, seja uma norma legal mandamental ou um mandamento praticado por um funcionário público, nós temos uma regra de que esse crime de desobediência só constitui crime quando a norma que trata desse mandamento não estabelecer uma punição. Ou seja, o direito penal só vai punir a desobediência quando a norma civil, a norma administrativa, a norma tributária não estabelecer uma punição própria para ele. Então, por exemplo, nós temos hipóteses de desobediência, chamadas de desobediência civil, no Código de Trânsito Brasileiro, em que o próprio Código manda o condutor realizar uma conduta e ele desobedece. Mas por que não é crime de desobediência? Porque existe um mecanismo de aplicação de penalidades dentro do próprio microsistema do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o crime de desobediência só será crime quando a lei não estabelecer uma outra punição. Isso ficou muito problemático nas hipóteses de descumprimento de medida protetiva. Nós tínhamos essa divergência, a posição majoritária à época era no sentido de que, uma vez descumprida a medida protetiva, não poderia configurar crime. Por quê? Porque a própria lei estabelecia um sistema de aplicação de medidas protetivas mais graves até desaguar numa prisão preventiva. Então, como a própria lei criou um sistema de punição, nós não poderíamos considerar aquele descumprimento como desobediência. Isso era o que dizia o STJ. Tanto é verdade que, para superar isso, foi criado o crime de desobediência de medida protetiva. Aí resolveu o problema. Tá? Hoje, descumpriu a medida protetiva, é crime previsto na Lei Maria da Penha. Mas esse crime só foi criado em razão da interpretação que os tribunais superiores davam ao princípio da intervenção mínima, levando ao extremo a ideia de que o direito penal só pode intervir quando os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes para isso. Tá? Do princípio da intervenção mínima decorrem outros dois: a fragmentariedade,
ou seja, o direito penal ele não tutela todos os bens jurídicos, ele tutela uma parte desses bens jurídicos, e os bens jurídicos que o direito penal tutela, essa tutela é sempre fragmentária. Vou dar um exemplo aqui, o bem jurídico patrimônio. O direito penal tutela o patrimônio? Tutela. Todo o patrimônio? Qualquer lesão ao patrimônio? Não. Olha que incongruência da tutela do patrimônio. Se uma pessoa me pedir 50 mil reais emprestado, uma semana depois olhar para mim, claro, salvo as hipóteses de fraude. Quando eu era delegado, hoje eu não recebo mais isso porque como juiz, isso nem chega no judiciário. Quando eu era delegado, eu recebia muitas pessoas indo até a delegacia dizendo assim, olha, eu quero fazer aqui um BO contra fulano. Por quê? Não, porque ele pegou 50 mil reais comigo e não me pagou. Eu não posso fazer o boletim de ocorrência, isso não é crime. Mas ele não me pagou. Eu vou ficar com esse prejuízo? Não. Procura um advogado, a Defensoria Pública, entra com ação civil e vai cobrar. O inadimplemento, ainda que voluntário, não configura crime. Senão todo mundo está devendo as Casas Bahia, responderia processo criminal. Isso não existe. O direito penal não pune a inadimplência, salvo quando essa inadimplência é o efeito de uma fraude, por exemplo, no crime de estelionato. É outra coisa. Mas eu recebia muito esses casos de que a pessoa chegava na delegacia dizendo, olha, doutor, eu emprestei 70 mil reais para parente. Sempre parente, né? Ninguém empresta dinheiro para estranho, é parente. Emprestei para parente, ele diz que não tem dinheiro e eu vi, ele postou no Facebook, tomando cerveja lá na beira do lago, lá na beira do rio. E aí eu faço o quê? Vai lá na beira do rio e pede para ele pagar uma cerveja para você também, né? Porque criminalmente não tem o que ser feito. Então, o direito penal ele não tutela essa lesão ao patrimônio de 40, 50 mil reais. Mas se esse mesmo parente subtrair um telefone celular de 300 reais, o direito penal tutela. Que é uma lesão ao patrimônio muito menor do que os 40, 50 mil reais que a pessoa empresta e o devedor deliberadamente diz, eu não vou pagar você. Então olha que estranho, né? O direito penal tutela um furto de celular, mas não tutela o não pagamento de uma dívida de 40, 50 mil reais. Isso se dá em razão do princípio da fragmentariedade. O direito penal, ele não tutela todo o patrimônio, ele tutela o patrimônio lesado pelas condutas descritas no Código Penal. E o Código Penal não descreve todas as lesões ao patrimônio. Descreve aquelas que o legislador entende que são as mais importantes. Subsidiariedade. E aí sim a ideia de que o direito penal é sempre subsidiário aos outros ramos do direito. Ele só vai atuar quando realmente os outros ramos do direito se mostrarem ineficazes. Próximo princípio, o princípio da irretroatividade da lei penal. Costuma-se identificar a essa exigência como representativa do que chama anterioridade penal, a expressão principiológica da condição de precedência da previsão abstrata à situação de fato. Proibição à ação de tipos com finalidade de alcançar fatos passados. Limita-se, portanto, a permitir a punição daqueles que encontrarem enquadramento nas formulações abstratamente colocadas a conhecimento prévio do público. De que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Isso vai cair na prova, isso não é talvez vai cair, isso vai cair na prova, sobretudo porque nós tivemos um julgamento muito importante, que foi o caso do STJ tratando da aplicação da lei italiana no caso Robinho. Tá? Por quê? Porque no julgamento do Robinho, o STJ acabou validando a sentença condenatória lá da Itália por estupro, porque entendeu que esse julgamento não se tratava de um problema de lei penal no tempo. Tá? Eu vou colocar aqui o número do processo.
aconteceu uma modificação na lei de imigração que foi posterior ao crime praticado. Essa modificação na lei de imigração, né, que foi o artigo 100 da lei de imigração, o STJ entendeu que não se trata de lei penal, né, que não é um problema de lei penal no tempo. E aí aplicou no que, para mim, no que para parte da doutrina, foi uma pedalada em razão de ter sido Robinho, né? Sem entrar, óbvio, no mérito de ter sido um crime de estupro. Aqui a gente não está tratando disso. Eu estou olhando o Instituto, né? Foi feita uma modificação na lei depois do crime, e essa modificação para o STJ não se submeteu ao princípio da irretroatividade da lei penal. Apesar de que, no fim das contas, possibilitou a punição de alguém por um fato anterior à modificação da lei. Tá? Então, vou deixar para vocês aqui, para que vocês deem uma lida. Esse é um tema muito importante. Eu aposto até que isso caia até na prova de direitos humanos. É um tema, assim, muito, muito importante. Para passar para delegado hoje, você tem que ir dominando os detalhes desse julgamento do caso Robinho. Tá? A partir da leitura do inciso 40, é possível extrair dois preceitos. É retroativa a aplicação da norma penal benéfica, é irretroativa a norma mais grave ao acusado. Lembrando sempre que esse princípio se aplica à lei penal, a lei processual se submete ao princípio tempus regi actum e, portanto, não se submete a essa irretroatividade. Ou seja, se submete ao momento em que o ato é praticado. Esses preceitos, e aí eu já entro numa outra exceção importante, de que esse princípio da irretroatividade da lei penal, preste atenção nisso aqui, não se aplica à jurisprudência. O STJ e o STF entendem. Olha aqui os precedentes. Primeira turma do STF, quinta turma do STJ. Entendem que o princípio da irretroatividade da lei penal não se aplica à modificação da jurisprudência. Então, o STJ pode editar uma jurisprudência e essa jurisprudência retroagir? Pode. Então, se tem lá um processo caminhando por um crime que aconteceu em 2019. E aí o STJ hoje tem uma jurisprudência dizendo que naquela hipótese é tráfico privilegiado. No dia seguinte, antes do julgamento, eu vejo que mudou a jurisprudência e que agora aquela hipótese não é mais de tráfico privilegiado. Pergunto, essa nova jurisprudência vai retroagir? Para o STJ e para o Supremo, sim. Então, esse princípio da irretroatividade da lei penal não alcança a jurisprudência. Olha o interessante. Qual é a natureza jurídica de uma súmula? Súmula é lei ou súmula é jurisprudência? Enunciado de súmula é jurisprudência. Olha a pergunta de prova. Uma súmula pode retroagir? Pode. De acordo com o STJ e com o Supremo, pode. Porque a irretroatividade da lei penal só se aplica para a lei. Olha o que está no julgado. Só valem para mudanças legislativas. Tá? Se cai isso aqui, leva todo mundo junto para o buraco. Uma jurisprudência pode retroagir, ainda que para prejudicar o réu, pode. Pode, porque essa limitação da retroatividade benéfica e da irretroatividade maléfica só se aplica para a lei. Jurisprudência não. Inclusive súmula, porque súmula é jurisprudência. E chegamos no princípio da insignificância. Aqui eu vou
falar bem en passant dele, eu não vou perder muito tempo no princípio da insignificância, ele vai ser exaustivamente tratado no nosso material. O objetivo da aula é trazer elementos novos e elementos que vão agregar conhecimento a esses pontos na matéria. O Klaus Roxin, importante autor funcionalista alemão, que hoje tem a sua obra traduzida pelo professor Luiz Greco, é um brasileiro, né? Um dos principais penalistas do mundo hoje é brasileiro, atualiza o livro do Roxin. O novo livro do Roxin é Klaus Roxin / Luiz Greco, em alemão, a gente ainda não tem tradução. A última vez que eu tive com ele, ele disse que estava traduzindo o livro, eu não sei quando, mas talvez nos próximos anos saia em português. Ele, Luiz Greco, disse que estava fazendo essa tradução para o português. E esse é um princípio importantíssimo, decorre de um brocardo latino minimis non cura pretor, e afirma que condutas insignificantes são excluídas do direito penal. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. É indispensável uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal, pena aplicada. Ou seja, as condutas que não representam uma lesão ou um perigo de lesão de forma significativa ao bem jurídico são materialmente atípicas. Essa é a natureza do princípio da insignificância, uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Essa é a posição majoritária, tá? Apesar de tradicionalmente, essa é uma afirmação que precisa estar na sua resposta. Apesar de tradicionalmente a doutrina condicionar a aplicação do princípio da insignificância apenas à verificação da lesão ao bem jurídico, o Supremo, buscando, naquilo que diz o Supremo, criar uma uniformidade na aplicação do princípio da insignificância no Brasil. Tá? Apesar disso, o Supremo buscou criar requisitos, muito criticados pela doutrina, a gente já vai chegar nas críticas, para a aplicação desse princípio, que aqui é um momento terrível da aula, né? Momento da prostituição acadêmica, intelectual da aula, é o método mnemônico Mari. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma ou ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Os 3 primeiros requisitos ligados à ação e o último requisito ligado ao resultado. Formando assim o método mnemônico Mari, que é infalível, o decoreba, é um momento terrível da aula. Em resumidas contas, é possível dizer que o princípio da intervenção mínima não se prende exclusivamente ao bem jurídico, ao seu valor objetivo intrínseco, econômico ou não, nem tampouco às características pessoais do agente, eis que os princípios penais não podem ser cunhados com um deliberado propósito de agravar ainda mais a discriminação que já é intrínseca ao processo de criminalização e conformação de suas regras. Assim, o que deve ser tomado em consideração é precisamente o valor do bem jurídico atingido para o desenvolvimento da vítima no contexto social. Essa é uma afirmação importante do Paulo César Busato, porque ele afirma isso que, assim, no Brasil a gente tem esse problema, né? O óbvio precisa ser dito. O princípio da insignificância, ele não comporta dogmaticamente essa análise subjetiva, porque o Busato afirma, e com muita razão, que submeter o acusado a esses critérios subjetivos vai agravar ainda mais um direito e processo penal altamente discriminatórios. Então se começa a analisar, por exemplo, questões carcerárias do indivíduo para negar a insignificância. O STJ diz que
a reincidência por si só não é capaz de afastar a insignificância. Na prática, não é isso que a gente vê. Na prática, aplicar a insignificância para o reincidente é muito difícil. Né? E nós temos uma parte da doutrina que afirma que esses requisitos, que são requisitos, dá nome aos bois. O Supremo chama de vetores de interpretação. Não é vetor coisa nenhuma. São requisitos para aplicar o princípio da insignificância. Não são vetores. Vetores interpretativos, nada disso. São requisitos. O Supremo chama de vetores, mas são requisitos para aplicar a insignificância. O Paulo Queiroz chama esses requisitos de tautológicos. Não dizem nada. Como é que você pega ali o comportamento do agente e coloca nesses vetores, entre aspas, do princípio da insignificância? Então essa é uma crítica, vou até colocar aqui no slide. Paulo Queiroz, por exemplo, afirma que esses requisitos são claramente tautológicos e apenas dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Argumento em círculo. Concordo. Se criou esses vetores, a gente coloca qualquer coisa na fundamentação, né? Sobretudo os tribunais superiores. No primeiro grau, os juízes normalmente, por incrível que pareça, são até mais apegados à doutrina e aplicam de forma mais técnica, mas nos tribunais superiores, aqui é uma crítica acadêmica, né? Até porque, como juiz, eu não posso fazer críticas em razão do exercício da função, não estou fazendo isso aqui, mas academicamente, o que a doutrina afirma, e escrevi isso no livro, porque tem um livro de direito penal junto com um dos ministros da STJ, o ministro Reinaldo Soares, e no livro eu fiz essa crítica também, a aplicação do princípio da insignificância pelo próprio STJ. Eu fiz essa crítica e lancei o livro lá no STJ. E desci o sarrafo na STJ no livro. Porque se nega o princípio da insignificância por motivos bizarros. Né? Bom, eu disse a vocês que, em regra, o princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material. Por que em regra? Porque a sexta turma do STJ, 2022, 2023, em um julgamento proferido pelo ministro Rogério Schietti, que foi o relator, né, no RHC 126.272 de Minas Gerais, foi o primeiro. Depois desse julgado, tiveram outros também no mesmo sentido. A sexta turma do STJ vem adotando aquilo que ela, sexta turma, chamou de conceito integral de delito, né, com base numa obra do André Zeiselli, da editora Juspodium, que trata de punibilidade, né? O nome do livro é A Punibilidade no Conceito de Delito. É um livro fininho, se vocês tiverem vontade de ler, não que seja necessário para o concurso, né? A gente vai tratar disso aqui na aula e mais para frente também. Esse conceito integral de delito adotam uma teoria quadripartida de crime, em que crime é fato típico, ilícito, culpável e concretamente punível. O crime para esse julgado, né, para a sexta turma da STJ, que vem aplicando isso, o crime é fato típico, ilícito, culpável e concretamente punível. Essa punibilidade concreta, ela atrai todo o conteúdo material, tudo que a gente tradicionalmente avaliava na tipicidade material e na ilicitude material foi deslocado para a punibilidade concreta. Então, para a sexta turma do STJ, o princípio da insignificância exclui a punibilidade concreta. A teoria quadripartida foi adotada pela sexta turma, em que, analisando a questão relacionada ao aspecto material, o ministro Rogério Schietti, no voto proferido no RHC 126.272, defendeu a existência de um quarto elemento, qual seja a punibilidade concreta.
sob os seguintes fundamentos extraídos da decisão. O significado da forma e da extensão da afetação do bem jurídico define a relevância social e configura sua dignidade penal. Esse aspecto, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta, que complementa o conceito tripartido formal de delito, atribuindo-lhe o conteúdo material e logo um sentido social. Então ele diz o seguinte, ó, lesão ao bem jurídico fundamenta a relevância social. Ou seja, quanto mais lesão ao bem jurídico, mais relevante o comportamento é socialmente. Se não tem lesão significativa ao bem jurídico, não tem relevância social. Essa relevância social configura a dignidade penal. E essa dignidade penal, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta, que é o quarto elemento do conceito quadripartido de crime adotado pelo STJ, pela sexta turma do STJ. Então, aquilo que a gente tradicionalmente avaliava na tipicidade material, e na ilicitude material, porque na ilicitude também se verificava a relevância social do comportamento, foi deslocado para dentro da punibilidade concreta. O STJ tratou disso em 2 julgados importantíssimos para você. Primeiro, sobre insignificância deslocada para a punibilidade concreta, como um quarto elemento do crime, e naqueles julgados que trata do distinguish no estupro de vulnerável. Alguns casos, apesar do entendimento simulado de que a presunção de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos é absoluta, o STJ aplica o distinguish em alguns casos para afirmar que se a diferença entre o autor do fato e a vítima for pequena, formaram família, nasceu um filho, a família de ambos apoiam a constituição da família e eles vivem em uma família funcional, tanto a família do pai quanto a família da mãe, todos integrados, há um ambiente saudável de formação do indivíduo, o direito penal não pode atuar. Portanto, aplica-se o distinguish para não considerar aquele comportamento como crime de estupro. Isso é muito excepcional, excepcional do excepcional do excepcional, deve ficar comprovado sobre vários elementos de prova, tá? E esses casos têm uma aplicação diferente no STJ. A 5ª turma do STJ aplica como uma causa de exclusão de tipicidade material, por ausência de lesão ao bem jurídico, e a 6ª turma do STJ aplica aqui, na punibilidade concreta, como uma causa de exclusão da punibilidade concreta. Nas 2 hipóteses não é considerado crime, mas a 5ª turma do STJ aplica na tipicidade material, assim como a insignificância, e a 6ª turma do STJ aplica na punibilidade concreta, assim como a insignificância também. E nosso último princípio, o princípio da adequação social. Ideia central da teoria da adequação social é que as condutas que se movam nos limites da ordem ético-social, ainda que formalmente enquadrem-se na previsão típica, não podem subsumir-se a ela. Inicialmente tratado no tipo penal, Welzel, na 9ª edição do seu manual, passou a tratar a adequação social como um princípio geral de interpretação. Primeiro, desvendando aí se você tem algum material, se você tem algum não sei de onde você tirou, mas se você tiver em algum lugar, dizendo que o princípio da adequação social exclui a tipicidade, está errado. Porque o Welzel mudou de compreensão na 9ª edição do seu livro, e de lá para cá, o Welzel não está mais entre nós, é tratado como um princípio de interpretação. Por quê? Qual é a ideia do princípio da adequação social? O Welzel colocou dentro
dessa ideia de relevância social, ele colocou essa necessidade de relevância social em toda a estrutura do tipo penal. Deixa eu beber uma água. Minha garrafinha do Botafogo, para dar sorte na nossa aula, né? Então o Veltson, ele acabou colocando nas categorias do direito penal esse aspecto da relevância social. A gente viu isso, por exemplo, no conceito de bem jurídico, que ele adiciona a ideia de que o bem jurídico deve atender a uma ordem ético-social. Ele faz isso em todas as categorias do direito penal. E o tipo penal, preste atenção, o tipo penal, ele é formado por linguagem. O tipo penal é formado por linguagem. Como assim, Marcelo? Quando a gente utiliza a incriminação, quando o legislador vai incriminar uma conduta, como é que a lei é produzida no Brasil e no mundo? Através da linguagem escrita, não é? É. Vocês concordam que às vezes no uso da linguagem a gente consegue alcançar situações que estão além daquelas que nós queríamos alcançar só pelo uso das palavras? Às vezes, nós utilizamos palavras erradas e acabamos alcançando situações a menos do que gostaríamos de alcançar. O que diz o Veltson? Olha, em razão da linguagem que é utilizada no tipo penal, o legislador acaba alcançando condutas que ele não queria alcançar. Pela natureza abstrata da descrição. A descrição que incrimina um comportamento, ela é sempre abstrata. Por mais que o princípio da legalidade exija, por meio da lex certa, que o legislador seja o mais preciso possível. Agora, precisão e linguagem são quase contradições em termos, porque toda a linguagem tem uma abertura semântica. As palavras, elas não têm conteúdo próprio, sentido nelas mesmas. Nós já damos sentido às palavras e podemos alcançar situações que não queríamos alcançar por meio da utilização de palavras erradas. Então o Veltson diz, olha, para essas hipóteses, ainda que formalmente típica, essas condutas estão excluídas do alcance do tipo penal porque são socialmente adequadas. Vou fazer um desenho aqui para ajudar. O tipo penal, ele descreve uma gama de comportamentos que normalmente são alcançados pela incriminação. Quando o tipo penal de furto proíbe a subtração de coisa alheia móvel, ele pune esse tipo de comportamento. Pode acontecer de um determinado comportamento só ter sido alcançado em razão da natureza abstrata do tipo penal e desse problema que a gente tem com a linguagem que é utilizada na lei. Então o Veltson diz, o princípio da adequação social serve para tirar do alcance do tipo penal comportamentos que só foram alcançados em razão da natureza abstrata do tipo penal. Nós interpretamos o tipo penal de modo a excluir esse comportamento do alcance do tipo. Por isso que o princípio da adequação social, ele é um princípio de interpretação, ele não é uma causa de exclusão da tipicidade material. Ele não torna uma conduta típica em atípica. Ele exclui do alcance do tipo penal, por meio de uma interpretação, esses comportamentos que o legislador só alcançou em razão da natureza abstrata do tipo e do nosso problema de linguagem no tipo penal. A depender da linguagem que eu utilizo, eu posso alcançar uma situação de fato além daquelas que eu gostaria de alcançar, porque eu utilizei uma linguagem equivocada. O exemplo trazido é perfuração de orelha das crianças, colocação de piercing, dentre outros. Esses são exemplos do Luiz Flávio Gomes. Então ele busca restringir a abertura, a excessiva abertura do tipo.
Essa expressão eu tirei do livro do Weltzel, tá? Ele busca restringir a excessiva abertura do tipo. Aqui um trechinho do livro do Weltzel também, uma tradução. O Weltzel morou em Buenos Aires depois da Segunda Guerra, né? Ele tem livros, Weltzel, não são traduções, o próprio Weltzel publicou livros em espanhol, esse é um deles que eu tenho aqui. O livro dele falando sobre o novo sistema penal e introdução ao sistema finalista. Ele diz o seguinte, ó, os tipos do injusto compreendem necessariamente ações finais, porém só na medida em que essas sejam valoradas como socialmente inadequadas, ou, o que é o mesmo, como contrárias às concepções ético-sociais dominantes de uma determinada sociedade e em uma dada época histórica. De acordo com isso, restam excluídos dois tipos de injusto, então a gente interpreta para excluir do alcance do tipo, restam excluídos dos tipos de injustos, aquelas condutas que, embora pudessem estar formalmente incluídas em seu teor literal, aí o problema da linguagem, mantém-se, não obstante, dentro da ordem ético-social histórica normal da comunidade social. Como exemplo das condutas socialmente adequadas citadas, citava Weltzel as lesões corporais insignificantes, as privações de liberdade irrelevantes, a entrega de bônus aos funcionários por Natal ou Ano Novo, as condutas meramente indecorosas ou impertinentes dos delitos contra a liberdade sexual, o induzimento à participação no moderno tráfego motorizado, é o famoso aperta o passo aí, taxista, né? Ferroviário aéreo, e o servir bebidas alcoólicas nos bares situados nas avenidas ou rodovias. Esses são exemplos dele, mas eu prefiro que você cite como exemplo mais seguro, porque no Brasil ficou mais difundido, a perfuração de orelha, colocação de piercing. Pronto. Por uma prova objetiva é o que vale para você identificar, e na prova discursiva resolve a nossa vida também. Tá? Então o Weltzel, ele utiliza o princípio da adequação social não como uma causa de exclusão da tipicidade material. A gente não pode, por meio de uma aceitação social de um comportamento, a gente já vai ver aqui, transformar uma conduta que é típica em atípica. Mas a gente pode excluir do alcance do tipo penal condutas que só foram alcançadas em razão da natureza abstrata do tipo penal e da linguagem que foi utilizada. É um problema de linguagem também. Alguns casos em que isso foi julgado na jurisprudência, tá? Manter casa de prostituição, apesar de existir uma leniência das autoridades públicas, né? Com essas casas de prostituição, isso é um problema policial, tá? A gente tem que melhorar a nossa polícia para combater isso, mas a gente não tem como transformar uma conduta que é típica em atípica, tá? Imputando aos pacientes os bens jurídicos protegidos, sua moralidade sexual e os bons costumes, valores de elevada importância a serem regulados pelo direito penal, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fragmentariedade. Quanto ao princípio da adequação social, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais. Essa é uma afirmação importante do STJ, porque a gente não pode revogar tipo penal aplicando o princípio da adequação social, porque ele nem foi feito para isso. Né? Mesmo que a conduta imputada aos pacientes fizesse parte dos costumes ou fosse socialmente aceita, isso não seria suficiente para revogar a lei penal em vigor. E aqui o Supremo se valeu do artigo 2º da Lei de Introdução ao Estudo do Direito Brasileiro, da LINDB. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. E aqui o famoso julgado dos CDs e DVDs piratas. Né? Não se pode considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao fisco pela burla do pagamento de impostos à indústria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos.
né? Assim, a gente não tem a incidência aqui, nesse caso, do princípio da adequação social. Né? A alegação de atipicidade da conduta por força do princípio da adequação social e improcedência. Ele sequer é uma causa de exclusão da tipicidade material. Pessoal, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Foi um prazer começar o estudo. Essa é uma turma que a gente vai ter uma aula nesse ritmo. Eu vou misturar muito conteúdo para a gente aproveitar esses 8 encontros e tratar de muita coisa aqui. Dá para falar de muita coisa. Vocês vão ter um curso em videoaulas com muita informação importante, além dos materiais, nisso que a gente está propondo aqui, que é um curso híbrido, né? Um curso que tem um material muito bom, um material de jurisprudência, tem uma organização de curso muito boa, e além disso você vai receber videoaulas de qualidade para que você consiga conciliar o teu estudo regular com esse incremento, né? Esse incremento teórico, esse aprofundamento para que você se desenvolva mais e mais, tá bom? Vejo vocês na nossa segunda aula.